A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala de hoje. Eu sou Carla Albuquerque e aqui junto com o Thiago Pavinato nós vamos trazer o assunto da Mulher da Casa Abandonada. Um podcast da Folha, do jornal A Folha de São Paulo, que ganhou um corpo bastante grande nessas últimas semanas aqui no nosso país. Muitas pessoas têm perguntado que crime é esse crime já prescreveu, a condução do trabalho do jornalismo, o direito ao esquecimento, entre muitas outras coisas. A gente vai tentar aqui debater e trazer algumas informações para vocês. E antes de eu passar aqui a bola para o Pavinato, deixa eu explicar um pouquinho o que é esse crime, né? Ou o que ronda toda essa história. Em 1979, o casal René Bonetti e Margarida Bonetti se mudam para os Estados Unidos junto com o seu filho, menor de idade, e uma senhora que vai trabalhar como empregada doméstica para eles, ali na região de Maryland. Há um subúrbio ali bem perto de Washington. Na verdade, Maryland é um estado, mas eles ficaram ali naquela região em volta ali de Washington. Esses dois locais ali são muito perto. E o que aconteceu? Esse homem, o René Bonetti, fez engenharia aqui na Poli, engenharia elétrica, e é convidado pelo governo do estado americano para trabalhar num projeto onde envolve ali satélites. Então ele vai trabalhar para o governo americano. E a lei norte-americana ela é muito clara. Se você trabalhar para o governo americano, você não pode ter uma outra cidadania que não seja a cidadania americana. Especialmente em projetos top secret, como o da NASA, né? Exatamente. E aí o que acontece? Ele abre mão da sua cidadania e passa a se tornar um cidadão americano. A sua mulher está lá com ele, junto com o filho, e essa senhora que é vítima, inclusive, de toda essa história que a gente vai contar aqui para vocês. O que acontece? O jornalista ali da Folha, o Chico Felice, resolve fazer um podcast intitulado A Mulher da Casa Abandonada. Narrar a vida pretérita, né, de um crime abjeto como esse, está tudo certo, ele tem todo o direito, isso é de interesse público. Mas a gente precisa deixar bem claro que isso é um crime antigo. A gente falou para vocês aqui no comecinho que eles se mudam em 1979. E aí, entre muitas coisas que vão acontecer, durante 20 anos, essa senhora, que é vítima da história, ela trabalhou, né, em condições análogas à escravidão. Ela não recebia salário, ela não recebia assistência médica, ela morava ali com eles e o que tudo indica, pelas informações que ela passou depois para a corte americana, ela sofria inclusive abusos da Margarida. Ou seja, coisas muito graves, coisas muito sérias, crimes abjetos. E em uma das vindas desse casal para o Brasil, essa senhora sai e conversa com uma vizinha de frente à casa, também imigrante e que falava espanhol. Vamos lembrar que essa senhora que trabalhava ali para eles, naquele momento onde ela se encontra com essa vizinha, o nome dessa vizinha é Vic Schneider, essa senhora era completamente analfabeta. Analfabeta na língua portuguesa e também analfabeta na língua inglesa. Ela não sabia ler e nem escrever. Então ela se comunicou em português, como aquela mulher entendia um pouquinho, porque falava espanhol, elas conseguiram conversar e a vizinha viu que essa senhora ali sofria abusos bastante graves, no sentido, inclusive, na condição da sua saúde física, né? Ela parece que tinha ali um tumor já bastante proeminente na região aqui do abdômen e entre outras coisas. Quando a família retorna para os Estados Unidos, a vizinha vai conversar com o dono da casa, o René Bonetti, e fala, olha, a sua funcionária precisa de assistência médica, né? Vocês precisam levá-la para um hospital. E ele nada fez. Ela também tenta encontrar com ele naquela questão, eles frequentavam ali uma igreja e ela também vai ali, tenta falar com ele e ele só diz o seguinte, peça para ela rezar para a Margarida. Foi o máximo que ele diz para essa vizinha, conforme ela relata, inclusive, no podcast. O que acontece? Em 98, eles fazem uma nova viagem e então essa vizinha, com a ajuda de padres jesuítas da região,
retiram essa mulher dali e conseguem que ela seja operada. Ela faz uma operação, ela tira esse tumor, ela tinha um tumor da região aqui abdominal, mas, graças a Deus, era um tumor benigno. A vítima nunca mais voltou para a casa dos Bonetti. Aquela comunidade resgata ela, coloca ela num apartamento e ela vai receber lá na frente um visto humanitário e recebe todo o apoio do governo americano. O que acontece? Nesse ínterim, a vizinha, que é muito religiosa, ela entende que ela é uma enviada e ela precisa ajudar a vítima. Por sorte, né? Graças a Deus que essa mulher apareceu. E ela consegue entrar, no primeiro momento, acho que ela até entra em contato ali com policiais locais, mas eles dizem que nada podem fazer. Então ela decide procurar uma advogada, parece que uma advogada bastante proeminente ali naquela região, e a advogada aceita pegar a causa. Só que não é uma causa simples, e aí eu vou passar aqui a bola para o Pavinato, porque é uma causa que envolve imigração e imigrantes ilegais. E pela lei norte-americana, quando isso acontece, quem entra é aquela organização que a gente conhece por FBI, que é uma organização federal para tratar desses assuntos. Isso não é uma questão, né, do estado ou daquele município ou daquele condado. Isso é muito maior, não é verdade, Pavinato? É uma polícia federal, né? O FBI é uma polícia federal. Hoje em dia a gente tem o ICE, né, para as questões de imigração nos Estados Unidos. Mas em 98 era o FBI, né, a Polícia Federal Americana, podemos dizer assim para ficar fácil a compreensão, que faz a investigação e após a investigação sugere o indiciamento. O que é isso? Né? A apresentação de um pedido à justiça americana ou não. Esse caso, nós temos um jornalista que fez esse podcast que foi veiculado pela Folha de São Paulo, e esse jornalista, eu costumo dizer que ele mirou no Ivan Mizanzuki e acertou no Léo Dias. Ivan Mizanzuki a gente conhece bem, né, Carla? Sim, ele é um excelente profissional, não que o Chico não seja, mas ele é o responsável pelo projeto Humanos, ele é o responsável pelo caso Evandro. Ele é a pessoa que encontra as fitas da tortura, né, daqueles 7 inocentes que foram todos incriminados, né? Lá no Paraná. Exatamente, todos 7 inocentes que foram incriminados de forma abjeta, né, de forma mentirosa. Na República de Curitiba. Exatamente, fizeram eles, né, assumirem um crime que eles nunca cometeram. O Ivan, eu tenho muito, muito respeito pelo trabalho do Ivan. E assim, desde o começo, quando ele pegou para fazer esse podcast, né, do caso Evandro, cada momento, né, cada episódio, ele explicava o que ele estava fazendo, todos os documentos que ele teve acesso, ele disponibilizou esses documentos e todas as entrevistas foram feitas, né, com ciência dos entrevistados, porque isso é o papel do jornalismo. O jornalismo, ele precisa trabalhar de forma muito transparente, de forma muito isenta. O Pavinato aqui vai explicar, inclusive, a gente vai fazer uma parte aqui, quando é que a gente pode colher informações de formas, vamos dizer assim, vamos colocar aqui a palavra sorrateira, ou sem a ciência da pessoa que está sendo gravada, quando a gente quer denunciar um crime, não é isso? Quando eu falo que, então, ele mirou no Ivan Mizanzuki, que fez esse trabalho magnífico dos 7 inocentes lá no Paraná, do caso Evandro, fez um trabalho ímpar, não só com responsabilidade ética, jornalística, responsabilidade jurídica, né? Ele foi acompanhado e sabia o que significava cada rito, cada etapa processual, mas o caso do Chico Felitti, ele acabou acertando no Léo Dias, porque esse podcast que ele fez não cumpriu nenhum dos requisitos da responsabilidade e da ética do jornalismo. Costuma-se dizer que as gravações escondidas, né, sem que a pessoa que está sendo gravada ela saiba que isso está acontecendo, elas podem acontecer tão somente no caso de autorização judicial. Isso é um fato, isso é o que diz a lei.
O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o STF, ele costuma, né, e isso também é complicado porque não é uma decisão vinculante, não é uma súmula, isso não está em lei, é um entendimento jurisprudencial aqui no Brasil. Ele costuma dizer que, se num processo em que você está sendo acusado, você usa uma gravação ilícita, sem a ciência da outra parte, para se defender, e para se defender, nos autos do processo, ali, em juízo, perante um juiz, aquela gravação pode ser utilizada para qualquer outra oportunidade, para qualquer outra finalidade. Uma gravação sem a expressa autorização da parte, ela é ilegal, é um ato ilícito, ela pode ser até mesmo criminosa. Então, todo podcast, por mais que se diga que ele foi feito a partir de entrevistas gravadas mediante autorização dos envolvidos, isso é muito duvidoso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a LGPD, ela obriga aquele que coleta, toma dados de uma pessoa, informações, relatos, confissões, são dados de uma pessoa, são dados pessoais. Então, quando eu forneço uma informação, eu preciso autorizar, e essa autorização ela tem que ser expressa para suas finalidades, ou seja, vale aquilo que o jornalista grava se a parte que se deixou gravar sabia que era para a finalidade de um podcast, que era para um podcast da Folha de São Paulo, que ele tem aí um reflexo, ele tem aí uma projeção nacional, né, e até mesmo internacional. Então a parte ela tem que estar consciente de tudo que vai acontecer com aqueles dados, com aquelas informações, com aquela sua entrevista, com aquela sua confissão. E como é um direito da personalidade, a informação, o dado pessoal, ela pode ser revogada a qualquer momento. Mais uma coisa, autorizações genéricas. Eu autorizo você gravar esta conversa. Não valem como autorização para publicação. A LGPD é muito clara. A autorização ela tem que ser clara, ela tem que ser específica e pormenorizada. Eu não posso dizer, eu vou coletar aqui seus relatos e darei um destino que achar melhor. Isso não pode. Então você junta isso, esse desrespeito à informação. Você junta também o fato da falta de compromisso com a verdade, da falta de compromisso com a juridicidade, e nós temos aí um grande episódio e vergonhoso episódio de fake news.